Olá, minha gente, uma boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos neste momento às 14 horas e 13 minutos, iniciando a nossa transmissão, a transmissão do programa Espírita, Terceiro Milênio, aqui pela Rádio Avaré, ZYK 552, AM 1570 kHz, AM pioneira aqui da região, desde 1948, o amor de sempre. O amor que faz parte da família avarense, com músicas, notícias e muito entretenimento. Hoje é a edição de número 543 para Avaré, para a região e para o mundo. www.radioavaré.com.br. Sou Eduardo Ramos e na companhia do meu amigo Clóvis Guerra, estamos chegando até vocês e desejamos a todos muita paz, muito amor e do fundo do nosso coração agradecemos o carinho de suas audiências. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar até às 15 horas e já estamos aguardando a sua ligação, a sua participação pelo Facebook, acessando a página do Clóvis Guerra. O telefone é 0 operadora 14 3732 1564, ou então pela internet, né? Acessar a página do Clóvis Guerra. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Emmanuel e Chico. Esses são aqueles pensamentos elevados, né? Aqueles conceitos que esses dois amigos nos deixaram. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. E aí, hein? Pisou no meu calo, eu falo. Não levo desaforos para casa. Não levo. A minha educação... esse aí foi um adesivo que eu vi no vidro traseiro de um carro. A minha educação depende da sua. Vocês concordam com essa filosofia? A minha educação depende da sua. Então vamos analisar assim, olha. Se nós estivermos aí durante o decorrer das 12 horas que nós nos relacionamos no serviço, na rua, nos bancos, enfim, os nossos relacionamentos por aí. E nesses relacionamentos nós tivermos aí algumas pessoas, e a gente sabe que todas são diferentes, né? Não tem uma aí, são pressões digitais, né? Não tem uma igual a outra. Quer dizer, então, que a minha educação vai ser aquela gama de alterações conforme o meu contato com eles. Tá certo? Tá certo? Não pode estar, né? Então, quando a gente recebe o envelope e fica ansioso para abri-lo, para ver o que tem dentro, a bomba estoura, né? Mas se a gente recebe e olha ali o remetente, devolve para o correio, né? Porque a crítica só vai trazer prejuízo se você consentir. Se você não consentir, babau. É assim. E às vezes a gente comenta por aqui, nas casas espíritas em que nós peregrinamos aí, né? Que faz muito mais mal pra gente aquilo que a gente faz do que aquilo que recebemos. Então deixa o que os outros fizerem a cargo deles. Sintonizem-se numa faixa acima. Que aí, aquele seletor que vai sintonizar é de baixa frequência, não vai conseguir nos sintonizar, não vai conseguir nos atingir. Guardemos esse conselho do Emmanuel e o Chico.
que a crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. E o nosso desafio, hein? Olha, a resposta está tudo ali no Evangelho, hein? Está tudo ali. Eu já dei a dica da parábola do joio. Todo mundo localizar a parábola do joio. Quem é o homem que semeou a boa semente no campo? Quem? Aí são 3 perguntas, né? Quem é o homem que semeou a boa semente no seu campo? E o que podemos entender por campo? Não, 3 não, são 4. O que nós podemos entender por campo, pela boa semente e pelo joio, né? São 4 respostas, hein? E aqui não tem meia certa não, hein? Tem que acertar as 4, hein? Olha a exigência. E no desafio espírita, quem eram os peageiros na sociedade judaica lá nos tempos de Jesus? Peageiros. Então, 0 operadora 14 3732 1564. Está o meu amigo Clóvis aguardando a sua ligação. Ou então a sua página lá no Facebook, né? Clóvis Guerra Guerra. E nós vamos sortear aqui 2 livros no desafio do Novo Testamento. Quem são? Quem são? É um livro escrito pelo Chico e pelo Elias Barbosa, com a cooperação de vários espíritos, de espíritos diversos. São várias mensagens, tá? São várias mensagens. E são mensagens dos entes queridos que retornaram à pátria espiritual e estão mandando um bilhetinho para os seus parentes aqui na Terra. Tá bom? Tá bom? É isso aí. Quem são? E no desafio espírita, nós vamos sortear um livro com o título de Vidas Sucessivas, de Homero Escobar. Homero Escobar, tá? É um livro aí rico de apontamentos doutrinários, né? Realçando a reencarnação, a ação e reação, tá? Então é um livro que traz aí essas instruções. Então basta ligar para cá, basta acessar o Facebook e responder o nosso desafio. Na parábola do joio, quem é o homem que semeou a boa semente no seu campo? E o que podemos entender por campo? O que podemos entender pela boa semente? O que podemos entender pelo joio? Hein? É isso aí. É só ligar. Você é ansiosa? Você é ansioso? É. Mas quem não é, não? Quem não é? Só que a gente precisa administrar essa ansiedade, né? Senão ela se torna crônica, e se tornando crônica vem complicações graves, né? E saiu aqui uma matéria na revista lá do Rio de Janeiro, Revista Cultura Espírita. É uma revista que é publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que fica lá no Rio de Janeiro. E a autora é a nossa amiga Yasmin Madeira. Ela trabalha nesse instituto e também ela é palestrante, ela é psicóloga, ela dedica algumas horas do seu dia ao trabalho na Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Essa Rádio Rio de Janeiro é uma rádio espírita que funciona 24 horas, tá? Ela trabalha lá. Eu já assisti alguns vídeos dela e eu acho de um conhecimento muito grande em torno do espiritismo, ali à luz do Evangelho. Então ela está nos comentando aqui acerca da ansiedade. Jesus alertou-nos: a cada dia basta o seu mal.
Se vocês estão lembrados, isso aqui está no Sermão do Monte, no capítulo 7, eu acredito que seja no 7 mesmo. Ansiosa solicitude pelas coisas da vida, né? Por que andais ansiosos com o que comer, com o que vestir, né? Lembram-se? A gente sempre comenta isso. Não é o alimento mais que a vida e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não ajuntam, nem colhem, nem ajuntam, contudo o Pai Celestial as alimenta. E os lírios do campo? Não tecem, nem fiam, contudo Jesus dizendo, contudo eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tal qual um deles, né? E ela começa desse jeito: a cada dia basta o seu mal. Tal orientação, de acordo com os mais recentes resultados científicos na área da psiconeuroimunologia, olha que termo, hein? Psiconeuroimunologia, a gente nos tornarmos imunes, né? Não só no corpo, mas na mente, no espírito. É das mais relevantes para a conquista do equilíbrio pessoal, da saúde e do bem-estar emocional. Situar a mente no que se está fazendo no momento, não sofrer por antecipação. E ela disse numa outra, não sei se é nessa mesma matéria ou numa outra matéria que eu li, que o ser humano é muito esquisito, né? Ele projeta lá na frente uma encrenca, vamos dizer assim, uma encrenca, e essa encrenca nem aconteceu e já começa a sofrer a partir de agora. E quando chega lá naquele momento que ela projetou, aquela encrenca nem acontece, mas ela já sofreu. Então, sofrer por antecipação. Perceber e escolher os pensamentos que nos conduzem ao equilíbrio. Identificar e saber lidar com as emoções quando elas surgem. São capacidades de uma consciência mais elaborada, mais senhora de si mesma, que Jesus nos alerta constantemente para conquistarmos. E isso só depende da nossa vontade, das nossas escolhas e da nossa perseverança. Ocorre que estamos muitas vezes imersos em uma rotina corrida, né? É muito corrido. Assaltada por preocupações, e vamos acumulando tensões, dificuldades financeiras, acúmulo de tarefas, doenças, e as incertezas do futuro podem gerar em nós um estado físico e emocional chamado ansiedade. Ela, a senhora ansiedade, sempre surge quando se evidenciam o quê? A insegurança, a incerteza, e é difícil encontrar-se alguém que não tenha sentido. Ela pode manifestar-se em nós em diferentes graus e é considerada normal quando moderada. Por isso que eu disse no início aí, quem já não sentiu ansiedade? Só que nós não podemos deixar ela ficar crônica. No entanto, se frequente e de alta intensidade, passa a ser doentia, incentivando decisões precipitadas e dificultando a administração de nossa vida e de nossos relacionamentos. Como detectar se estamos sendo tomados por ela? Como? As opções do ansioso doentio podem ser desastrosas. Olha lá. Do exagero alimentar a todos os tipos de compulsões e vícios. É muito comum unir-se todos esses sintomas, uma profunda falta de amor por si mesmo, a expressar-se por contínuas reclamações de tudo e de todos, em uma projeção no mundo das próprias angústias. A ansiedade pode gerar atitudes agressivas, tomada de decisões precipitadas e diálogos nos quais perdemos o controle e o bom senso e dizemos o que não devemos, trazendo arrependimento e culpas posteriores, tristezas e sofrimentos. Então ela apresenta logo a seguir um trabalho de conscientização, refletindo os pontos a seguir
que diz ela que é de grande utilidade. Primeiro, na oração do Pai Nosso, Jesus se refere a Deus, cujo significado é Pai, oferecendo-nos um sentido de intimidade e carinho que nos aproxima sem receios de nossa origem, dessa consciência geradora da vida. Também podemos perceber Deus como nossa Divina Mãe, Criadora de tudo e de todos nós por absoluto amor. Lá no Livro dos Espíritos, nos é esclarecido que no nível evolutivo em que nos encontramos, falta-nos um sentido que nos permita compreendermos Deus em sua plenitude, mas já podemos entendê-lo pelos atributos sem os quais ele não poderia ser Deus. Essa suprema inteligência, causa primeira de tudo o que existe, é, portanto, nosso Pai e Mãe único, onisciente, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, fonte inesgotável de alegria, saúde e paz. Todas as nossas inquietudes e sofrimentos originam-se quando nos desconectamos dessa fonte inesgotável de amor e vitalidade, quando nele perdemos a confiança e nos julgamos expostos a todas as ocorrências negativas. Nesse ponto, mergulhamos na insegurança e incerteza geradoras da ansiedade. Reflexão número 2. Cada pensamento, emoção e ação nossa repercute em nós mesmos e no universo, definindo padrões energéticos, verdadeiros pedidos vibratórios, geradores de ocorrência de igual padrão, que podem ou não vir de imediato. Quando nós refletimos que encarnados nós somos perto de 8 bilhões de habitantes, e que desencarnados esse número se multiplica por 4, existem 32 bilhões de espíritos desencarnados que habitam a Terra. Por isso que Kardec diz que nós nos acotovelamos a eles. E aí como que funciona? Sintonia. Sintonia. Quando nós lançamos o nosso olhar aqui na Terra, na humanidade, e nós vislumbramos aqui uma grande maioria de espíritos propensos a maldades e uma pequena parcela bondade. No mundo espiritual é a mesma coisa, porque esses que estão lá já passaram por aqui. São as almas daqueles que estavam encarnados no planeta, vivendo nesse mundo de relações aqui conosco. E a passagem pelo túmulo não santifica nem beatifica ninguém. Somos o que somos. E eu vou repetir. Aquilo que nós chegamos aqui e encontramos, nós seremos obrigados a deixar quando partirmos. Mas o patrimônio moral que trazemos, com aquele objetivo de nos aperfeiçoarmos na existência, esse segue conosco. Então o patrimônio, ele tem no mundo característico como o nosso, provas e expiações, a nossa bagagem de retorno, poucas virtudes e muitos defeitos morais, imperfeições e coisas do gênero.
E eles estão perambulando por aí, tentando, vou até usar um termo atual, hein? Tentando conectar-se com os encarnados. E só se conectam se nós permitirmos. Se não, não. Então a misericórdia divina é tanta que não nos deseja punir, mas educar. Assim os eventos surgirão quando estivermos em condições de lhes aproveitar os ensinamentos, mesmo em outras encarnações, porque a gente não consegue zerar todo o nosso débito em uma única vida. Reflexão 3. O Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos um tratado racional sobre o poder da prece e as energias que, com o nosso pensamento, podemos movimentar através dela a nosso favor e em favor de todos os que desejamos beneficiar. Orar é conectar-se à fonte geradora da vida, com a paz, com a luz, e o amor de Deus incessantemente flui. É alimentar-se espiritualmente de fluidos que fortalecem-nos o espírito. É nutrir nosso psiquismo, nossa alma, de forças poderosas que rompem ligações magnéticas com eventos e mentes perturbadoras desta e de outras existências. E aí vem a reflexão 4. O cérebro responde mais fortemente às imagens do que aos comandos verbais. Olha que coisa importantíssima que ela diz agora. Imaginar situações negativas para o futuro, recordar eventos difíceis do passado, projetam você imediatamente em uma rede de pensamentos e vibrações negativas, produzindo perigosos resultados para a saúde física e mental, e, o mais agravante, se unindo aos nossos pares desencarnados. Esses pensamentos promovem reações em nossa química cerebral, que passa a produzir elementos de mal-estar e dor. Não comi nada. O que será que está essa dor de cabeça? Não comeu alimento material, mas ingeriu drogas morais que provocam mal-estar e dor. Mas o contrário também acontece. Os bons pensamentos produzem inúmeros elementos bioquímicos que promovem a saúde, o bem-estar e a paz. Observe-se que tipos de pensamento você tem acolhido em sua mente, hein? Depois não reclame. Dê um basta a tudo o que remeta você ao pessimismo e escolha melhores padrões de pensamento para nutrir você. Essa escolha é sua. Quinta reflexão. Existem 2 auxiliares poderosos para equilibrarmos os processos de ansiedade. Além da serenidade e lucidez, que pouco a pouco propiciam, ativam o sistema imunológico, tá? Nos deixam imunes a essas coisas ruins, iluminam os centros da memória e são recomendados por médicos e psicólogos. Estou falando do relaxamento físico e da visualização terapêutica, tá? Então é isso aí, gente. A gente acha que só acontece com os outros, mas está acontecendo conosco, dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos, tá? Então nós precisamos ativar as nossas potências latentes que Deus colocou aqui em nosso íntimo para favorecer a nossa felicidade. Ok? Grande abraço. Vamos administrar as nossas ansiedades. No desafio, então, nós estamos propondo hoje
Quem é o homem que semeou a boa semente no seu campo, que está lá na parábola do joio? E o que nós podemos entender por campo? O que podemos entender pela boa semente e pelo joio? E quem são ou quem eram os peageiros? Nós vamos sortear aqui 2 livros. Quem são e vidas sucessivas. Vidas sucessivas. Notícias do Vana. Além daquelas notícias que nós sempre divulgamos aqui, a campanha do leite, longa vida, doe leite longa vida para uma vida longa. Muito obrigado a todos vocês que estão nos atendendo. A outra campanha é do material de higiene e limpeza, e a gente agradece pelas doações. Mas ontem nós tivemos uma confraternização muito gostosa lá no Vana. Gostosa, maravilhosa, fraterna. E eu digo que foi uma iniciativa muito boa e fraterna da nossa presidente, a Valéria Aguaçu. A Valéria, se vocês que nos acompanham no programa, eu já a trouxe aqui para uma entrevista, foi muito boa a entrevista, o bate-papo com ela. E a Valéria conseguiu reunir lá no Vana ontem à noite a maioria dos dirigentes espíritas de nossa cidade. O objetivo era realmente trazer todos. Vamos ver se a minha memória aqui não falha. Estiveram presentes lá o Dr. Benjamin representando o Bom Samaritano, a Dona Dirce, o Anjo Guardião, o Nunes, Marco Nunes, da Casa Chico Xavier, o meu amigo Luiz, da Casa do Caminho, a Vilma Guerra, do Caminho da Luz, e o seu Eduardo, lá do Leon Denis. Muito embora a gente participa também da diretoria do Vana, mas eu estava ali no momento representando o Leon Denis. Além de outras pessoas que atenderam o convite e acompanharam os seus representantes, de cada casa, marcando ali as suas presenças. Foi muito bom, foi agradável. E o objetivo era a integração das casas, o estreitar o conhecimento e amizade entre os seus componentes. Conhecer, porque aí a Valéria pediu que cada representante sucintamente desse ali um depoimento falando das respectivas casas, E foi muito bom ouvir o Dr. Benjamin falando ali das 2 unidades do Bom Samaritano, a Dona Dirce falando da sua experiência de mais de 30 anos à frente ali do Anjo Guardião, o Nunes lá na Casa do Chico Xavier, novato, como ele diz, mas a gente percebe de grande experiência também, trazendo informações valiosíssimas lá da Casa Chico Xavier. O Luiz, da Casa do Caminho, também foi maravilhoso. E num dos momentos aí, ele conseguiu fazer-nos sorrir com uma colocação, dizendo da importância do estudo. Né, Luiz? A importância do estudo. Porque se não estuda, apanha. E se estuda... Não, se não estuda, apanha e não sabe porque está apanhando. Foi mais ou menos assim. E se estuda, apanha com conhecimento de causa. Não é assim, Luiz? É mais ou menos assim que nós enfrentamos a nossa existência. Então, Luiz... E depois a Vilma, falando, representando o Martins, falando ali das atividades do Caminho da Luz. E aí, minha gente, todos eles falaram e o tempo se esgotou e já começaram a falar, a comida está ficando fria, e o seu Eduardo teve que se restringir ao mínimo ali, mas dei o meu recado também, graças a Deus, graças a Deus. Então,
Eu acredito que o objetivo foi a integração das casas, estreitar o conhecimento e a amizade entre todos nós, ratificando e estendendo o conceito cristão, né? Demolir as cercas morais que nos dividem, esquecendo a consanguinidade e amando todos como Deus nos ama, constituindo uma grande família universal. Depois de tudo, aquilo que eles estavam esperando, né? Foi servido ali um suculento jantar. Eu também faço parte ali da diretoria do VANA, e representando a nossa presidente, eu agradeço a presença de todos, e que fique lançada a semente e que possamos nos reunir mais vezes, né? Mais vezes. Tenho certeza que haveremos de nos reunir. Hoje, no Leon Denis, não haverá expediente hoje à noite. A nossa associação cancelou lá as atividades, porque nós iremos prestigiar e participar do encontro com o Orson Peter Carrara de Matão, que estará se apresentando lá na colônia Fraternidade, hoje às 19h30. Fica, vamos ver se eu consigo lembrar o endereço. Eu coloquei no Facebook, mas vamos ver se eu consigo lembrar. Fica na rua Professora Danúzia de Santi, 670, bairro Ipiranga. Fica ali, ó, para cima do Horto ali, aquele bairro ali, tá? No Anjo Guardião é o James Fonseca, lá de Taquarituba. Ele estará hoje lá. No Caminho da Luz, na próxima sexta-feira, é o James. É o próprio James que estará lá no Caminho da Luz. O James era para ter feito a palestra nessa última sexta-feira, mas por problemas lá, nós invertemos, né? Eu ia fazer dia 28 e ele dia 21. Então eu acabei fazendo dia 21, ele vai fazer dia 28 lá no Caminho da Luz. E na próxima terça-feira eu estarei lá na Casa Chico Xavier, retornarei lá para a conclusão do tema dos evangelistas, que nós iniciamos nesta última terça-feira. Nunes, Regina e todo aquele povo que compareceu, que me deixou muito feliz. Nós nos reencontraremos e continuarei com a mensagem dos evangelistas, ok? Então até terça para esses amigos da Casa Chico Xavier. Estamos apresentando Terceiro Milênio, o programa espírita das tardes de domingo para Avaré, região e para o mundo, no www.radioavaré.com.br. Uma das características do Leon Denis, que eu ia falar lá ontem lá no jantar, é que nós convidamos palestrantes de outras localidades para se apresentarem fazendo as suas palestras aqui na nossa casa. E eu já fechei quase todo o ano de 2014, que só está faltando setembro e outubro. No mês de março virá o Alessandro Viana, um palestrante de Itapetininga. Em abril é o meu primo lá de Botucatu, Márcio Ramos, ele já esteve aqui. Em maio é a doutora Ana Paula de Botucatu. Falar em doutora Ana Paula, no próximo domingo, no dia 2, domingo de carnaval, ela virá fazer uma palestra no Anjo Guardião. Doutora Ana Paula, no Anjo Guardião, no próximo domingo, ela vai falar sobre o aborto. Ela é uma pediatra lá em Botucatu e vem trazer aqui os seus conhecimentos acerca da doutrina do Evangelho, abordando esse tema. No mês de junho, nós teremos 2 palestrantes. No dia 15, é o Ariovaldo César Júnior de Araraquara.
ele vai fazer um lançamento de do último livro dele, Romances Proibidos, se eu não me engano, esse é o título. E no dia 26, uma quinta-feira, o Sidney Francese Fernandes, de Bauru. E o tema é Em Sintonia com o Amor. Em julho, é o Tadeu Arthur Caveden. É aquele personagem da palestra da semana passada que falou sobre os carimbos de Deus e os carimbos do inferno. Ele virá aqui em julho. Em agosto é o André Luiz Rosa, de Valinhos. É um amigo nosso também que já é a terceira ou quarta vez que comparece. Em novembro é o Vanir Cássia. Já fazia tempo que o Vanir não vinha aqui. A última vez que ele veio foi em 2011. 2012 e 2013 ele não veio. Então ele tem novos CDs, novas músicas, né? Porque ele é o palestrante que traduz os ensinamentos, a mensagem de Jesus em forma de versos e música. Vanir Cássia. E encerrando o ano, no dia 14 de dezembro, o querido amigo Roosevelt da Barra Bonita. Esse também é fera, já esteve aqui várias vezes. Então, a cada mês, nós teremos um representante aí trazendo as suas mensagens, né? Muito bem. No estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos ainda estudando o capítulo 5, né? É longo esse capítulo, porque se a gente for realmente estudar como se deve, a gente demanda aí várias horas, viu? Porque ali a gente aprende como que se processa a justiça das aflições, né? E aí a gente para de reclamar, para de transferir os nossos problemas, o motivo para terceiros, né? Para de transferir. E aí a gente acaba se resignando, porque todo efeito tem uma causa. E a causa sempre antecede o efeito. É a mesma coisa quando você está com febre. O que é a febre? É um efeito. Qual é a causa? É uma infecção. Se não curarmos a causa, o efeito desaparece? Não. No relacionamento moral, na situação moral, é a mesma coisa. Se a gente toma aí uns paliativos para abaixar a febre, ela abaixa. Venceu aquele prazo da medicação, ela volta. Assim na vida também. A gente toma aí algumas medidas, né, paliativas, daqui a pouco volta tudo. Então nós precisamos ir lá no cerne do problema, ir lá, olha lá a fundo, ver o que está ocasionando tudo aquilo, para trabalhar lá. E como Cristo disse, se curou? Se curou? Ô filho, vai, mude de vida, mude de pensamento, mude de situação, mude de ações, comportamento, mude tudo isso, porque senão a coisa volta pior. Isso é o que ele queria dizer. Vai, filho, e não peques mais para que não te ocorra coisa pior. O não peques mais é isso. Mudar pensamento, mudar vida, né? Mudar as situações, ser mais compreensivos, ser mais resignados, renunciar, né? Ou seja, atacar, extirpar, eliminar os defeitos, as falhas, as imperfeições e
crescer nas virtudes. Crescer nas virtudes. Eu quero mandar um abraço aqui ao povo que está participando do nosso desafio, ligando para nós aqui. A Rosângela acertou os 2 desafios. Marta Menck está nos curtindo pelo Face, um grande abraço. Gustavo Ramos é o meu sobrinho fiel lá de Berlim, Alemanha. Todo domingo ele está curtindo aqui o tio, né, Gustavo? Um grande abraço. A Lourdes do Anjo Guardião, ela também acertou os 2 desafios. E hoje à noite ela está dizendo que vai lá no Fraternidade. De repente nós nos encontramos por lá. A dona Selma está nos ouvindo. Dona Selma é minha vizinha ali na Rua Musa. Está nos ouvindo. Dona Selma precisa estudar, né, Dona Selma? Estou falando bem baixinho para ninguém ouvir. Não respondeu nenhum, né, Dona Selma? Só acertou a metade. Aqui não tem. Aqui não tem meio certo, não. Para ganhar metade do livro não tem jeito, né, Dona Selma? Albino e a Maria Helena, um abraço também. O Albino respondeu o desafio do Novo Testamento. Ah, não entendeu? Albino. Quem eram os peageiros na sociedade judaica nos tempos de Jesus? Albino, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um punhado de páginas em que tem o prefácio, né? E depois tem uma introdução longa. E os nossos amigos nessa introdução colocaram alguns termos para facilitar a nossa compreensão no estudo do Evangelho. Então, está naquela parte dos fariseus, os publicanos, os nazarenos, né, os terapeutas, e tem também os peageiros ali. Olha que dica, hein, rapaz? Dá uma pesquisada aí e retorne para a gente. E retorne. Então, minha gente, nós vamos deixar o estudo do Evangelho para a semana que vem. É o item 25 aí do capítulo 5, a melancolia. Melancolia, esse é o tema do próximo programa, tá? Outra coisa que eu queria participá-los, e que tem ouvintes reclamando que a gente não tem mais transmitido as rádios novelas, nós adquirimos mais 2, viu? Então nós já transmitimos aqui ao longo desses 12 anos, quase 12 anos, Nosso Lar. Foi a primeira que nós apresentamos aqui, Nosso Lar, né? Depois, há 2000 anos, depois, 50 anos depois, né? Todas elas, nós até parodiando a nossa Global, que tem lá o quadro Vale a Pena Ver de Novo, né? O seu Eduardo implantou aqui junto com o Clóvis, vale a pena ouvir de novo. E como vale. E nós adquirimos agora duas obras fantásticas. A maioria não leu esses 2 livros, tenho certeza. Um deles é um livro muito, muito pesado, a maioria acham, e realmente o é. O livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Esse é uma radionovela. E o outro é da coleção do André Luiz e do Chico, Sexo e Destino. Está em trânsito, viu? A gente adquiriu lá numa editora em Minas, em Belo Horizonte. Está em trânsito. Então, por esses dias a gente já vai iniciar a transmissão. Eu estou vendo que o Albino já respondeu. É isso aí, Albino, tá vendo? Dando o endereço é fácil, não é mesmo? Muito bom, muito bom.
Então nós vamos daqui uns dias começar aí. Eu vou primeiro ouvir e aí a gente decide qual é a primeira que a gente vai transmitir aqui. Mas é Memórias de um Suicida e Sexo e Destino. Vai ser muito bom. E a semana que vem a gente volta aqui com o momento do Evangelho segundo o Espiritismo, em que a gente vai falar sobre a melancolia. Outra tristeza, não, gente? Melancolia, melancólico, não? Pessoa que não sente prazer em viver, acabrunhada, retraída, não é verdade? Mas vamos deixar para a semana que vem. Semana que vem a gente volta à carga aí. Meus amigos, reforçando aqui hoje, não vão esquecer aquele que puder, aquele que não tiver atividade, tarefa na sua casa espírita hoje, compareça lá na Colônia Espírita Fraternidade, na rua Professor Danúzia de Santi, 670, bairro Ipiranga, às 19h30. O Orson Peter Carrara vai nos brindar ali com a sua voz, com o seu verbo muito, muito inteligente, com conhecimento. O Orson é uma pessoa que ele faz palestra aí no Brasil inteiro, né? Participa de programas de rádio, TV, tem um horário fixo lá em Araraquara. Então, nós estamos muito felizes com a sua presença. Eu consigo todo ano trazê-lo no Leon Denis, né? E esse ano, quando eu fui conversar com ele, ele já falou: Eduardo, o Wilton Lute já ligou aqui e nós... Não tem. Hoje o Leon Denis não tem atividade. Nós encerramos a atividade lá para ir na colônia. E o Wilton se antecipou e firmou com ele essa data de 23 de fevereiro aqui na colônia. Mas, tanto para nós, né, gente? Tanto faz. Nós não estamos aqui em busca de fixá-lo em um determinado endereço. Ele estando na nossa cidade é o importante. Nós vamos lá apreciar a sua palavra, né? Orson Peter Carrara, na Colônia Espírita Fraternidade. Meus amigos, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Agradecendo, né, a vocês, né? Antes, porém, seu Eduardo, não esqueça que nós precisamos fazer o sorteio a resposta dos desafios, né? Vamos lá então. Na parábola do joio, quem é o homem que semeou a boa semente? O que semeia é o Filho do Homem. E o que significa? O que se entende pelo campo? O campo é o planeta Terra. E a boa semente? São os filhos do reino. Opa! E o joio? Os filhos do maligno. Eita vida, não? Filho do homem é Jesus. Hã? E a boa semente é o Evangelho. Os filhos do reino são todos aqueles que procuram viver, olha lá, de conformidade com os preceitos divinos. Esses são os filhos do reino. Tá? Numa luta tremenda. Vocês lembram na oração sacerdotal, quando ele diz assim, ele que eu digo é Jesus: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal.
Então, os filhos do reino é essa batalha sem sangue, mas uma batalha interior para vencer as suas imperfeições, seguindo ali os preceitos divinos. Os maus filhos são aqueles que se comprazem no mal, nos vícios, na descrença e não se esforçam por melhorar o seu estado espiritual. Tá bom assim, tá bom. Por que melhorar? Ah, muito bom. O diabo simboliza as tentações do mundo. Nós, da doutrina espírita, sabemos que a pessoa, o diabo, não existe. Não existe. Existem sim entidades voltadas para o mal, que se comprazem em fazer o mal, né? E a gente estudando aprende que numa das citações os amigos espirituais dizem: essa coletividade um dia vai acabar, porque vão se aperfeiçoar, que tudo neste mundo obedece à lei do progresso, tudo. Uns mais rapidamente, que são aqueles que procuram viver de conformidade com os preceitos divinos, e os outros mais lentamente, caindo, sofrendo, esfolando o joelho e o cotovelo, se arrastando, mas vai evoluir, vai. Vinde benditos do meu Pai. Isso soa lá na acústica da alma. Vinde benditos. Tomem posse do reino que vos está reservado desde a fundação do mundo. E aqui não tem distinção, não. Esse convite se estende a todos. Então é aí. O diabo simboliza as tentações do mundo, que desviam os homens fracos do caminho da espiritualidade. Porque os vícios, os defeitos, seduzem. E se a gente não for forte, embarca nos caminhos, nos ramais. A gente sai da via principal, que é aquela que a gente deve seguir, para os ramais. Então é isso aí, gente. E piageiros? Piageiros eram os cobradores de baixa categoria encarregados principalmente da arrecadação dos direitos à entrada nas cidades. Eles eram inferiores aos publicanos, tá? O publicano já cobrava outras taxas e os piageiros não, ficavam ali na porta da cidade cobrando ali, arrecadando os direitos de entrada, porque naquele tempo as cidades eram todas cercadas por muros e tinham suas portas, né? Então, os livros são Quem São e Vidas Sucessivas. Vidas Sucessivas. O pessoal pode falar assim: não, mas tem sempre as mesmas pessoas que estão... Mas são essas pessoas que acertam aqui, né? Aí. Nós vamos sortear aqui primeiro Quem São. E Quem São está indo para Lourdes. Viu, Lourdes? E o Vidas Sucessivas para o Albino. Albino. Valeu. E para a semana que vem, anote o desafio. Anote o desafio da semana que vem. Por que a mulher cananeia ou cirofenícia procurou Jesus? Entenderam? Por que a mulher cananeia ou cirofenícia procurou Jesus? Por quê? E o desafio espírita: de acordo com os princípios doutrinários do Espiritismo, como se pode distinguir o bem do mal? Como que pode? Mas eu vou dar uma dica aqui, hein?
Isso é uma pergunta que o Kardec fez às entidades espirituais e eles responderam. Está no Livro dos Espíritos. Tá? Outra dica. Está entre a número 1 e a número 1019. Gostaram da dica? O Livro dos Espíritos se compõe de 1019 perguntas, né? Esta que eu estou dizendo é uma delas. De acordo com os princípios doutrinários, como se pode distinguir o bem do mal? Depois nós colocamos lá na internet. Minha gente, chegou. Está chegando o final do nosso programa. Muito obrigado, hein? Que Deus abençoe, Deus ajude, Deus ilumine, Deus nos dê forças para suportar as investidas do mal, que vem, hein? E vem pesado. Então nós precisamos nos fortalecer para suportar, não aceitar. E Ele ajuda, só que essa parte é conosco. Nós que precisamos reagir. E todo aquele que quer reagir, todo aquele que tem determinação, todo aquele que tem vontade, consegue. Tem um livro já bastante antigo, do Heitor D'Urville, Hei de Vencer. Ali ele dá um tratado de como vencer essas coisas, viu? É um livro de magnetismo pessoal, ensinando umas técnicas, purificar pensamentos. Fantástico. Hei de vencer. Vou suportar as investidas do mal, porque Deus está me mandando energias suficientes para que eu possa ser um vencedor. Obrigado, minha gente. Que Deus abençoe a todos. E esse Deus de infinita bondade e amor, Jesus, nosso Divino Mestre, Maria Santíssima, nossa querida Mãe, o nosso muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo. E queremos rogar também por aqueles que sofrem. Não vamos aqui nominar pessoas. Tu sabes, Senhor, onde estão eles localizados. A nossa participação nesse momento, Jesus, é extrair do fundo da nossa alma, do nosso coração, os mais puros sentimentos e colocá-los nas mãos dos seus missionários, dos seus samaritanos do amor, para que eles possam carregar aonde for necessário. Faça-se, Senhor, em nós a sua vontade. E nesse copinho com água, Mestre, ponde o remédio necessário a todos nós. Com as tuas bênçãos, nós iniciamos a nossa tarefa. E com elas, nós estamos encerrando e prometendo nosso retorno para o próximo domingo. Que assim seja. Graças a Deus.